gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre alimentação saudável, né? E também alimentação não saudável também. Nada de não saudável, é saudável sim. Não, a gente vai falar sobre alimentação, gente. Por quê? Porque a gente realmente fica, a gente sente no coração, sabe? Que as pessoas parecem que são carentes quando o assunto é alimentação. Mas carente mesmo, sabe? Carente emocional, muitas vezes, que acabam, acho que, descontando na comida, né? E assim, não adianta vocês falarem, mas vocês estão falando isso porque vocês são magros. Não tem nada a ver, sabe? É com a consciência de comer bem, de se alimentar bem, de não só comer porcaria, né? Porque a gente sabe que porcaria é gostoso comer coisa que não é saudável, uma gordura, uma açuquinha a mais, é uma delícia. Mas é você comer consciente, sabe? Que dá pra equilibrar tudo. Uma coisa que eu acho muito, assim, chato, que as pessoas sempre falam, vocês sempre estão de dieta, ou vocês sempre comem só assim. Tipo, parece que é triste você comer bem, né? Porque alimentação saudável não quer dizer você seguir uma regra igual desses fisiculturistas, bodybuilder. Eles precisam disso. Mas a alimentação saudável que nós falamos, nós estamos aqui tentando interagir com vocês, não seria filé de frango com batata doce. Ou ovo cozido ou só. ovo cozido. Clara de ovo. 30 ovos cozidos por dia. Não, é nada disso. Tá? É você saber equilibrar. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Você quer comer um pudim, quer comer um quindim, quer comer uma coxinha, tudo é permitido. Mas a quantidade certa e esporadicamente, né? Primeiro que ninguém é mais criança, né? Que eu acho que, assim, a gente tem que ter a consciência de que somos adultos. Não dá pra que, mas eu adoro doce, tá? E aí eu vou me emturrar mesmo de doce, ou porque, eu não consigo me controlar. Eu sei que é difícil. Eu, por exemplo, você também, né? Eu, por exemplo, eu adoro doce. Adoro, assim, bolo, então, misericórdia. Eu até faço menos em casa, porque eu sei que se eu fizer, eu vou comer. Então, assim, mas eu tenho que ter a consciência que, gente, eu já tenho certa idade, eu preciso me alimentar bem, né? Então, assim, ok, não é só comer fruta, é comer legumes, é comer coisas que a gente não gosta. Eu não morro de amores por cenoura, mas eu como cenoura, entendeu? É você ter aquela consciência que você tem que comer as coisas que o teu corpo precisa e que você já tem que ser maduro o suficiente para se sobrepor à tua vontade. Mas eu adoro doce. Cara, isso não é justificativa para você querer comer um mundo de doce. Mas eu adoro uma coxinha. Mas um pastelzinho, Tem, tudo bem, mas não é assim. Você não tem que pensar só naquele momento, né? tem pessoas que têm o hábito de após as refeições, comer um docinho, tá? Eu também tenho. Mas assim, hoje, por exemplo, eu almocei, eu jantei, eu vou comer um docinho, eu comi uma fatia de pudim, um pedaço de pudim, suponhamos. Amanhã, eu almocei, eu jantei, vou comer de novo um pedaço de pudim. Não, se tiver feito em casa, pode até Ou comer. vou comer um doce de batata de abóbora. Não, tá? Se hoje eu comi, amanhã ou de manhã, se eu comi no almoço, no jantar, sei lá o quê, você alterna. Então, eu gosto de comer um doce depois das refeições. Então, se você comer um pudim, uma delas, na outra você come lá Uma fruta. um pedaço de abacaxi, um pedacinho de manga. Não vai querer comer um abacaxi inteiro também, né? Aí... Ou uma manga inteira. É melhor comer o pudim inteiro, então. Você sabe que é importante você comer coisas saudáveis e tirar aquela visão de que, é comida de... porque eu tô de dieta. Não, cara, para com isso. Você não tá de dieta. Você está comendo bem. Você está comendo como um adulto, né? E você, como um adulto consciente, você sabe que você precisa nutrir o teu corpo. Pô, é uma delícia comer uma coxinha. Tem o frango. Tá, tem o frango, mas tem a massa, tem a fritura, sabe? Então, assim, tem que pesar. Você pode comer a coxinha, não tem problema. Mas, poxa, eu adoro coxinha. Eu vou comer coxinha hoje, eu vou comer pastel amanhã. Eu vou comer, sei lá, um empadão depois da manhã. Eu vou confessar pra vocês. Uma época que eu era mais nova, eu falei assim, eu vou comer só coisas gostosas. Não sei o meu dia de amanhã, então eu vou comer só coisas gostosas. E aí, graças a meu bom Deus, eu comecei a passar mal. Eu fiquei uma época, eu nem conhecia você. Eu fiquei uma época assim, que na hora do almoço, eu trabalhava na rua, então eu comia na rua. Então eu falava, hoje eu vou lá naquele lugar lá do mate e vou comer tal coisa.
Aí no dia seguinte eu falei, hoje eu vou comer aquele outro negócio que eu vi. Eu fiquei uma semana comendo mal e eu fiquei ruim mesmo. Eu comecei a me sentir mal. Eu falei, caramba. E olha que eu ainda nem estava assim tão levando uma vida saudável diariamente, sabe? Não era uma coisa diária. Eu tava levando assim, à medida que dava. Eu como uma fruta, não, eu comi uma banana hoje, tá tudo certo. Não, pô, eu tenho que comer bem o dia inteiro, o tempo inteiro, sim, né? Pra eu poder me dar o luxo de comer uma besteira, de eu poder comer uma coxinha, de eu poder estar num aniversário, uma festa de criança e comer besteiras, e comer um bolo, e comer brigadeiro, pra eu poder comer consciente, porque eu sei que eu tenho consciência e que eu vou ponderar aquilo. E que essa semana, final de semana eu meti o pé na jaca, eu mergulhei com tudo mesmo. Essa semana eu vou dar uma controlada, sabe? Então você tem que ter aquela consciência. Eu acho que as pessoas são muito imaturas. Elas colocam o prazer. Elas colocam o prazer dela acima de tudo, acima da saúde dela, sabe? E aí, não. É assim, na nossa visão, comer bem não quer dizer dieta. Dieta, quem faz dieta é quem tem um objetivo na vida, é emagrecer, engordar, então tem aquela regrinha. Então quer dizer, nosso intuito é alimentação saudável, não é dieta, tá? Então você que vive sem problemas de coração, sei lá o que para fazer. Dieta é diferente. Comer saudável que a gente fala é você comer de tudo. Dieta tudo. é você realmente ter restrições. Sim. Né? Lembrando que a gente não é nutricionista, tá, gente? A gente não é Sim. nutrólogo também, ninguém aqui é nada disso. A gente só tem um pouquinho de consciência. E a gente percebe que as pessoas não têm. As pessoas não estão nem aí mesmo. É assim, de segunda-feira, o que é que você come nos PF da vida, assim? Segunda-feira é dia de quê? Segunda-feira é de virado. Virado. Aí na paulista. terça é feijoada. Não, na quarta é feijoada. Terça é massa. Dobradinha, né? Dobradinha que fala. Dobradinha, sei lá. Quarta é feijoada. Feijoada. Quinta é macarronada. Macarronada. Sexta é um peixe. No peixe, é um peixinho mais ou menos. Um peixe frito, que é mais gostoso e tal. E é sempre assim. Então imagina se você leva essa vida a semana inteira, assim, a tua vida inteira, assim. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse com aquela cabeça que eu tinha uma época da vida, quando eu tinha, sei lá, 21 anos, que eu falei, não, vou comer só coisa gostosa. Como eu estaria hoje? Né? Tudo bem, você pode até falar, mas eu, sei lá, eu conheço pessoas que não comem tão bem, que não são tão certinhas, estão bem, estão vivendo. Para com essa cabeça. Não, você tem que comer bem pelo seu bem-estar. Não interessa, se a gente for pensar assim, então vamos encher a cara, porque tem gente que bebe todo dia e tá tudo bem. Né? Então não, você tem que ter a consciência. Tipo mãe mesmo, puxando a orelha. E a alimentação saudável também não quer dizer que você está comendo lá um prato de cenoura com quiabo, com jiló, com alface. Peraí, deixa o avião passar, porque fala isso de novo. Porque meu, aí não dá. Na alimentação saudável, quer dizer que você está seguindo a regra, comendo, por exemplo, legumes, verduras, tudo saudável, que você também tem que se empanturrar também. O que a gente percebe muito é que as pessoas comem, começam a se sentir mal. É tipo comer pra ficar... Ai, que delícia, comi tanto. E a barriga tá até doendo. Quando você come, acho que o seu limite é quando você sente aquela vontade de fazer... Aí pegar um pouquinho mais. Não, aí você... Sabe, a gente ficou com essa... a gente adotou essa regra. Aí você parando nesse estágio, putz, você se sente bem o dia inteiro, entendeu? A sua digestão parece que é mais fácil, entendeu? Agora você come para ficar... É difícil, né? É difícil. Às vezes você não tem nem o prazer de depois de comer o doce. Não. Porque você já tá tão cheio que aí você já fala, tá cara, não... entrando na gula, né? A gente vai, por exemplo, em um restaurante ou numa festa, você vê as pessoas comendo assim como se não houvesse amanhã. Sabe? Come, para passar mal, para sentir mal, para depois ir tomar um antiácido, qualquer coisa assim, porque o estômago estufou tanto que não consegue nem fazer a digestão. E perde o sabor também, né? Quando você começa a comer perde. Só pela gula. Faz isso, procura fazer esse teste. A gente adotou esse método na nossa vida. Quando a gente fala, nossa, eu comeria um pouquinho mais, mas eu falo, não vou comer não, vou ficar bem assim. O mais gostoso é você ficar com aquele gostinho de, putz, aquele negócio estava gostoso, podia ter comido um pouquinho mais. Essa é a sensação boa. Não precisa ser sempre assim pra você, não tá passando vontade. Não é isso.
É para vocês tentarem colocar isso em prática Tá, do tem um- quão tem um- saciado você já Tem está. um limite, isso, exatamente. Tá? Com aquele pouquinho a mais que talvez você pensar assim, comer aquele pouquinho é o que vai estragar tudo. Que você já vai É o que vai te sentir. deixar passando mal. É, né? exatamente. E seguindo assim, por exemplo, você reeduca o seu estômago também, né? Você não fica com o estômago dilatado. Você vai começar a comer o suficiente, né? Para se manter saudável, bem, né? Sim. E assim, e não ter aquele olhar, sabe, de que tudo saudável, não tem uma batata frita, uma friturinha, alguma coisa assim. E não só de fritura, de qualquer coisa, uma massa mais pesada, carregada nos queijos e tal. Você tem um momento de comer isso. Você pode comer isso, não tem problema nenhum. Cara, a gente realmente abre até algumas exceções a mais que a gente não devia. Então, A gente abre essa exceção, mas não dá pra ser diário isso, não dá. Porque aí já não é mais exceção. Se você come todo dia ruim, não é mais exceção, cara. Você tá comendo todo dia ruim conscientemente. Aí, por conta disso, também muita gente fala, mas eu fiz exame e tá tudo bem. Não interessa, sabe? A tua consciência. Tá tudo bem mesmo? Né? Não é só questão do que o exame apresenta ali. Para de se enganar, né? Para de se enganar, cara. Porque não adianta você querer se enganar, porque você sabe que no fundo tá errado. tem um episódio engraçado, né? Que a gente, numa festinha de amigos, né? Cada um levava um prato, sei lá o quê, e fizemos uma farofa. Mas não aquelas farofas tradicionais, né? Não uma farofa muito gostosa. Inclusive, Gostosa. todo mundo elogiou, mas tinha as pessoas que falavam assim, tá gostoso, mas faltou um bacon aqui. Puxa Eu vida. senti uma falta do bacon aí, uma linguiçinha. E, cara, tava deliciosa. E de verdade, não tava deliciosa porque a gente gosta, não. Porque muita gente que comeu, que não tem hábitos saudáveis, falaram, nossa, que gostoso, eu não faria nunca, eu não imagina nunca uma farofa desse jeito. Que gostosa, nossa, diferente. E que bacana. Mas né? tinha outra parte que Que falava, já olhou torto, falava, porque, tipo, não viu um baconzinho ali na farofa. uma falou, linguicinha, um que sem bacon. lá. graça. Nem experimentou e já experimentou com aquela cara de... E tava gostoso. E outra coisa, gente. Isso que a gente tá falando, assim, de coração. Eu fico até meio constrangida de falar isso, mas de coração, assim, muito cuidado com a quantidade que você come. Porque além de não te fazer bem, desculpa, mas aí falaroei, igual aquele gripaloei, vos fala libriana. Não é bonito esteticamente. Então come, depois você vai lá e repete. Tudo bem, mas não faz aquele prato enorme. Depois você vai lá e repete, não faz isso. Desculpa, mas isso não é bonito. Aí você fala, eu vou num restaurante chique e aquele tantinho de comida. Ok, mas quantos tantinhos não vem? Sim. Não é? Vem uma entrada, depois vem o principal, depois às vezes vem uma coisinha a mais, ou tem os acompanhamentos. E é aquilo, gente, a gente tem que acostumar com isso. Não é pra vir aquela pratada pra você comer tudo. Tem pessoal que faz um prato tão gigante assim que se botar o garfo de um lado, cai para um lado. Se botar para o outro, cai para outro lado. Então não tem nem como comer, entendeu? Então não é pra ser chato, sabe? Além de tudo isso, ainda não é muito educado. Né? Claro, quando você tá em casa é outros 500. Mesmo assim. Porque não é porque você tá em casa... Tem algumas regras dentro de casa, assim... A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Você podia falar também De daquele, casal, de um sabe? namoradinho que você teve aí. Que você perdeu até o encanto. Que se for no McDonald's, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Foi. Ai, gente. Isso foi lá no passado. Eu falo pro Marco até hoje, que eu fui no McDonald's que a gente foi. Tinha um namoradinho que ele falou assim, vamos no Mac? Aí eu falei, vamos. Aí ele falou, tá bom, o que é que você vai querer? Aí eu falei, eu quero um cheeseburger, sei lá, o que é que eu falei? Eu quero tal coisa e um refrigerante pequeno. Embora hoje eu não tomo mais refrigerante, tá? Mas eu, na época, pedi um refrigerante pequeno e uma batatinha pequena, tá? Aí ele falou, só isso? Aí eu falei, só. Aí ele, tá bom. Aí ele voltou. Cara, quando ele voltou com uma bandeja, mas tinha tanto sanduíche ali dentro que eu falei, gente, será que ele encontrou alguém no meio do caminho que vai vir comer com a gente? Porque tinha muito sanduíche. Aí ele pegou, deu o meu sanduíche, assim, o meu negócio. E eu falei assim, isso tudo é seu? Aí ele falou, eu adoro, não sei o que lá. Cara, eu acho que de hambúrguer tinha uns 3. Mais uma batata gigante, mais um negócio, mais aqueles nuggets, sei lá, um monte de coisa. Aquele monte de comida, cara. E eu comi e tal. E eu falei, nossa. Mas eu fiquei tão assustada, de verdade, eu fiquei tão assustada. Porque eu falei, gente,
como cabe tudo isso? Porque ele nem era assim, não era uma pessoa gordinha, nem nada. Não tinha problema nenhum se fosse, mas não era. E eu falei, cara, esse menino pensa na saúde dele. E olha que eu nem era uma pessoa tão assim, consciente como eu sou hoje. Mas na época eu pensei, gente, esse menino pensa na saúde dele. Aí eu falei pro Marco, né? Eu falei, nossa, eu brochei ali, sabe? Ali esfriou. Eu falei, não. Você me lembra disso? E doce também, né, gente? Eu falo sempre de doce, porque eu sei que comida a gente come, a gente abre algumas exceções, ou tem aquelas coisas de, como a gente falou, de semana, que são os clássicos, que as pessoas já acham que porque são os clássicos, elas têm que comer. Mas eu falo muito de doce porque eu gosto muito de doce. E assim, eu sei que é uma luta. Eu sei, cara. Nossa, se você faz um negócio em casa, ou você tem, você quer comer. E a gente sabe, açúcar é viciante. Então, assim, você vai comer, 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 até acabar. Acabou, então não compra mais. Né? Porque, é porque é difícil pra mim. Pô, mas se você tem um monte em casa, vai ser difícil mesmo. Porque você vai estar lá olhando o negócio, passando vontade. A tentação, então não compra. Né? A gente faz muito isso com a nossa filha. Se deixar, cara, ela é uma criança, ela gosta de doce. Eu adoraria falar que minha filha não come doce nenhum. Não, mentira. Ela só não toma refrigerante. Porque ela não gosta mesmo. A gente já criou ela com esse hábito e ela não gosta. Mas ela já experimentou e não gosta. Mas doce, nossa senhora, a gente fica no pé o tempo inteiro. Porque às vezes a gente fala, não, compra. Ela fala, mãe, posso comprar tal coisa? Compra. Mas a gente fica ali em cima. Não é porque é criança, mas é criança, tadinha. Não, cara, eu penso no bem-estar dela. Então, não, tadinha, não. Dá pro seu, pro meu não vai dar, não. Sabe? Então, você tem que ter aquela consciência, sabe, gente? Tem que ter maturidade, né? E naquele caso que a gente volta a repetir, né? Alimentação saudável, né? Então, pra gente, você pode comer de tudo. Sim. Quer ir lá no Mac comer um sanduíche? Então, porque você gosta de um sanduíche Mac, então o dia que você vai, vamos dizer, tirar o seu dia de lixo, vamos dizer, que você chuta o pau da barraca e come o que quiser, mas também não precisa ir lá e comer 4 sanduíches, 3 sanduíches, um sanduíche. Sim. Pronto, né? Sorvete. À tua vontade. Pizza também. Você gosta de pizza? É uma pizza? Come pizza. Mas você come uma pizza inteira ou meia pizza? É muita uma coisa. Fatia, 2 fatias. Duas fatias, sei lá, 2 fatias e meia. Eu tenho uma amiga, quando a gente lá no trabalho, eu trabalho com um monte de gente. Não é todo mundo que é assim, regradinho. Né? E a gente tem o dia que a gente pede pizza pra todo mundo. E eu participo, eu como com todo mundo. Aí eu tenho uma amiga que ela é ótima, que ela fala, amiga, vamos dividir? Aí a gente começa a pegar a pizza e dividir fatias fininhas, porque a gente quer comer dos sabores. Né? Às vezes tem, sei lá, 4 sabores. Porra, eu não vou comer 4 fatias. Eu não aguento, tá? Não é nem só porque eu não vou por consciência, é porque eu não aguento mesmo. Mas assim, eu fico às vezes com vontade de comer aquela que eu tô vendo ali, sabe? Que os outros estão comendo fatias bem fininhas e sai dividindo. Eu participo, eu tô ali com todo mundo. Assim, você vai participar. A menos que, gente, é importante falar também. Se você quer ficar muito regrado, se você tá com foco lá, você quer ficar um tanquinho. Pô, aí sim, aí você vai ter que regrar, meu amigo, porque não dá pra ter um tanquinho e querer comer um Big Mac. Não dá pra ter um tanquinho e querer comer um monte de coisa. Vocês viram a Graciane no programa lá, sei lá, o programa que ela participou, que todo mundo fala que ela come um monte de ovo. A mulher tem um objetivo. O objetivo dela é aquele corpo. Ela quer daquele jeito. Eu acho o máximo, porque eu acho de uma dedicação que eu não sei se eu seria capaz. Eu acho admirável, sinceramente. Eu não acho o corpo... Não tô levando em consideração se é bonito, se não é. O fato não é esse. Mas a disciplina que ela tem é admirável. Então, já que a gente não quer ser fit a esse ponto, a esse nível, né? A menos que, não, eu tô focada, eu tenho um objetivo, aí eu acho super legal, eu acho super válido. E eu acho que se é pela tua saúde, manda bala. É isso mesmo. Se você quer regrado e não comer nada de açúcar, eu acho louvável uma atitude dessa. Entendeu? Mas se não, se o teu objetivo não é esse, se você só quer ter uma vida saudável, um corpo saudável também, não vamos nem falar de estética, porque eu acho que estética é só consequência. Não vamos nem falar nessa questão. Mas se você quer ter, cara, um pouquinho de consciência vai ajudar pra caramba. É isso? Isso aí. É isso, gente. Só pra deixar essa dica aí pra vocês. Não é pra ser chato, não. É pra plantar uma sementinha de consciência em cada um. Em quem pelo menos puder assistir esse vídeo, que realmente aflore ali uma consciênciazinha maior. Se já tem, tamo junto. Mas se não tem, que aflore um pouquinho, né? Eu lembrei de uma coisa.
Eu conheci uma pessoa que, por exemplo, pra mim é muito natural ter fruta em casa. Fruta pra mim, assim, é da minha infância. Meu avô tinha sítio, então na minha casa sempre teve muita fruta e graças a Deus muita fartura. Porque tinha no sítio meu avô que dava muito, ainda mais dependendo da época, né? E então eu tenho esse hábito. E assim, em casa sempre tem frutas. E você também, né? Gosta bastante. Mas, cara, eu conheci uma pessoa que ela falava assim, nossa, mas como tem fruta aqui, né? Tipo, pra ela era estranho, porque ela vem de uma família que não é habitual. Eles não têm frutas em casa. E eu fiquei muito espantada, porque eu achei que todo mundo tinha fruta em casa, né? E não é por condição, tá, gente? É que eles não comem, eles não gostam, eles não têm o hábito. E eu fico pensando, como não gosta de uma fruta? Né? Porque sempre tem uma fruta que a gente gosta mais. Mas a pessoa não tem fruta em casa. E aí eu fiquei pensando, isso foi levado pro filho, pra filha, pra todo mundo. Vem, assim, uma geração que não vai comer fruta, porque não tem fruta em casa. Não, e assim, a pessoa acaba achando que aquilo é normal. É estranho, como ela achou estranho eu ter tanta fruta em casa. Ela até falou, nossa, mas por que você passa na... Ela até perguntou, acho que você passava no... Como é o nome? Ceasa. Ceasa. Você passava no Ceasa, alguma coisa. Eu falei, não, é fruta. E eu fiquei espantada. Ela espantada comigo e eu espantada com ela. É isso. Tá bom, gente? Algo mais a acrescentar? Não. Você está certo disso? Sim. Então tá bom. Beijo pra vocês. Tchau. Vai dormir, Lolão. Põe o Lolão em cima do sofá aí, filho. Ela viu a gente conversando e tá pensando que tá Ela fazendo vai pular festa. de novo. Bora. É isso. Falar mais alguma coisa?